Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell. Uma noite. Autor Machado de Assis. 1. Você sabe que não tenho pai nem mãe, começou a dizer o tenente Isidoro ao alferes Martinho. Já lhe disse também que estudei na Escola Central. Nota: a Escola Militar da Corte, precursora da Escola Politécnica, situada no Largo São Francisco de Paula. Fim de nota. O que não sabe é que não foi simples patriotismo que me trouxe ao Paraguai. Também não foi ambição militar, que sou patriota e me baterei agora, ainda que a guerra dure 10 anos. É verdade, é o que me aguenta e me aguentará até ao fim. Lá, postos de coronel nem general não são comigo. Mas, se não foi imediatamente nenhum desses motivos, foi outro. Foi outro, uma alucinação. Minha irmã quis dissuadir-me, meu cunhado também. O mais que alcançaram foi que não viesse soldado raso. Pedi um posto de tenente. Quiseram dar-me o de capitão, mas fiquei em tenente. Para consolar a família, disse que, se mostrasse jeito para a guerra, subiria a major ou coronel. Se não, voltaria a tenente, como dantes. Nunca tive ambições de qualquer espécie. Quiseram fazer-me deputado provincial no Rio de Janeiro. Recusei a candidatura, dizendo que não tinha ideias políticas. Um sujeito meio gracioso quis persuadir-me que as ideias viriam com o diploma, ou então com os discursos que eu mesmo proferisse na Assembleia Legislativa. Respondi que, estando a Assembleia em Niterói e morando eu na corte, achava muito aborrecida a meia hora de viagem que teria de fazer na barca todos os dias, durante 2 meses, salvo as prorrogações. Pilhéria contra pilhéria, deixaram-me sossegado. 2. Os 2 oficiais estavam nas avançadas do acampamento em Tuiuti. Nota: a primeira batalha de Tuiuti aconteceu em 24 de maio de 1866, no início da Guerra do Paraguai. A segunda em 3 de novembro de 1867. Os paraguaios foram derrotados depois de um ataque desastroso. Fim de nota. Eram ambos voluntários, tinham recebido o batismo de fogo na Batalha de 24 de maio. Corriam agora aqueles longos meses de inação que só terminou em meados de 1867. Isidoro e Martinho não se conheciam antes da guerra. Um viera do norte e outro do Rio de Janeiro. A convivência os fez amigos, o coração também, e afinal a idade que era no tenente de 28 anos e no alferes de 25. Fisicamente não se pareciam nada. O alferes Martinho era antes baixo que alto, enxuto de carnes, o rosto moreno, maçãs salientes, boca fina, risonha, maneiras alegres. Isidoro não se podia dizer triste, mas estava longe de ser jovial. Sorria algumas vezes, conversava com interesse, usava grandes bigodes, era alto e elegante, peito grosso, quadris largos, cintura fina. Semanas antes, tinha estado no teatro do acampamento, e este era agora uma espécie de vila improvisada com espetáculos, bailes, bilhares, um periódico e muita casa de comércio. A comédia representada trouxe à memória do alferes uma aventura amorosa que lhe sucedera nas Alagoas, onde nascera. Se não a contou logo, foi por vergonha. Agora, porém, como estivesse passeando com o tenente e lhe falasse das caboclinhas do norte, Martinho não pôde ter mãos em si e referiu seus primeiros amores. Podiam não valer muito, mas foram eles que o levaram para o Recife, onde alcançou um lugar na secretaria do governo. Sobrevindo à guerra, alistou-se com o posto de alferes. Quando acabou a narração, viu que Isidoro tinha os olhos no chão, parecendo ler por letras invisíveis alguma história análoga. Perguntou-lhe o que era. A minha história é mais longa e mais trágica, respondeu Isidoro. Tenho as orelhas grandes, posso ouvir histórias compridas, replicou o alferes rindo. Quanto a ser trágica, olhe que passar como eu passei, metido no canavial à espera de 5 ou 10 tiros que me levassem, não é história de farsa. Vamos, conte, se é coisa triste, eu sou amigo para tristezas. Isidoro começou a sentir o desejo de contar a alguém uma situação penosa e aborrecida, causa da alucinação que o levou à guerra.
Batia-lhe o coração, a palavra forcejava por subir à boca, a memória ia acendendo todos os recantos do cérebro. Quis resistir, tirou 2 charutos, ofereceu um ao alferes e falou dos tiros das avançadas. Brasileiros e paraguaios tiroteavam naquela ocasião, o que era comum, pontuando com balas de espingardas a conversação. Algumas delas coincidiam, porventura, com os pontos finais das frases, levando à morte a alguém, mas que essa pontuação fosse sempre exata ou não era indiferente aos 2 rapazes. O tempo acostumara-os à troca de balas. Era como se ouvissem rodar carros pelas ruas de uma cidade em paz. Martinho insistia pela confidência. Levará mais tempo que fumar este charuto? Pode levar menos. Pode também levar uma caixa inteira, redarguiu Isidoro. Tudo depende de ser resumido ou completo. Em acampamento, há de ser resumido. Olhe que nunca referi isto a ninguém. Você é o primeiro e último. 3. Isidoro principiou como vimos e continuou desta maneira. Morávamos em um arrabalde do Rio de Janeiro. Minha irmã não estava ainda casada, mas já estava pedida. Eu continuava os estudos. Vagando uma casa fronteira à nossa, meu futuro cunhado quis alugá-la e foi ter com um dono, um negociante da Rua do Hospício. Está meio ajustada, disse este. A pessoa ficou de mandar-me a carta de fiança amanhã de manhã. Se não vier, é sua. Mal dizia isto, entrou na loja uma senhora, moça, vestida de luto, com um menino pela mão. Dirigiu-se ao comerciante e entregou-lhe um papel. Era a carta de fiança. Meu cunhado viu que não podia fazer nada, cumprimentou e saiu. No dia seguinte, começaram a vir os trastes. 2 dias depois, estavam os novos moradores em casa. Eram 3 pessoas. A tal moça de luto, o pequeno que a acompanhou à Rua do Hospício e a mãe dela, Dona Leonor, senhora velha e doente. Com pouco, soubemos que a moça, Dona Camila, tinha 25 anos de idade. Era viúva de 1 ano, tendo perdido o marido ao fim de 5 meses de casamento. Não apareciam muito. Tinham 2 escravas velhas e iam à missa ao domingo. Uma vez minha irmã e a viúva encontraram-se ao pé da pia, cumprimentaram-se com afabilidade. A moça levava a mãe pelo braço, vestiam com decência, sem luxo. Minha mãe adoeceu. As 2 vizinhas fronteiras mandavam saber dela todas as manhãs e oferecer os seus serviços. Restabelecendo-se minha mãe, quis ir pessoalmente agradecer-lhes as atenções. Voltou cativa. Parece muito boa gente, disse-nos. Trataram-me como se fôssemos amigas de muito tempo, cuidadosas, fechando uma janela, pedindo-me que mudasse de lugar por causa do vento. A filha, como é moça, desfazia-se mais em obséquios. Perguntou-me por que não levei Claudina e elogiou-a muito. Já sabe do casamento e acha que o Dr. Lacerda dá um excelente marido. De mim não disse nada? Perguntei eu rindo. Nada. 3 dias depois, vieram elas agradecer o favor da visita pessoal de minha mãe. Não estando em casa, não pude vê-las. Quando me deram notícia ao jantar, achei comigo que as vizinhas pareciam querer meter-se à cara da gente, e pensei também que tudo podia ser urdido pela moça para aproximar-se de mim. Eu era fato, supunha-me o mais belo homem do bairro e da cidade, o mais elegante, o mais fino. Tinha algumas namoradas de passagem e já contava uma aventura secreta. Pode ser que ela me veja todos os dias, à saída e à volta, disse comigo, e acrescentei por chacota, a vizinha quer despir o luto e vestir a solidão. Em substância, sentia-me lisonjeado. Antes de 1 mês, estavam as relações travadas. Minha irmã e a vizinha eram amigas. Comecei a vê-la em nossa casa. Era bonita e graciosa, tinha os olhos garços e ria por eles. Posto conservasse o luto, temperado por alguns laços de fita roxa, o total da figura não era melancólico. A beleza vencia a tristeza, o gesto rápido, o andar ligeiro, não permitiam atitudes saudosas nem pensativas. Mas quando permitisse a índole de Camila, era alegre, ruidosa, expansiva. Chegava a ser estouvada, falava muito e ria a cada passo, em desproporção com a causa, e não raro sem causa alguma. Pode dizer-se que saía fora da conta e da linha necessárias, mas nem por isso enfadava, antes cativava. Também é certo que a presença de um estranho devolvia a moça ao gesto encolhido. A simples conversação grave bastava fazê-la grave.
Em suma, o freio da educação apenas moderava a natureza irrequieta e volúvel. Soubemos por ela mesma que a mãe era viúva de um capitão de fragata, de cujo meio soldo vivia, além das rendas de umas casinhas que lhe deixara o primeiro marido, seu pai. Ela, Camila, fazia coletes e roupas brancas. Minha irmã, ao contar-me isto, disse-me que tivera uma sensação de vexame e de pena. E mudou de conversa. Tudo inútil, porque a vizinha ria sempre e contava rindo que trabalhava de manhã porque à noite o branco lhe fazia mal aos olhos. Não cantava desde que perdera o marido, mas a mãe dizia que a voz era de um anjo. Ao piano era divina, passava a alma aos dedos, não aquela alma tumultuosa, mas outra, mais quieta, mais doce, tão metida consigo que chegava a esquecer-se deste mundo. O aplauso fazia-a fugir, como pomba assustada, e a outra alma passava aos dedos para tocar uma peça jovial qualquer, uma polca, por exemplo. Meu Deus, às vezes um lundu. Você crê, naturalmente, que essa moça me enfeitiçou? Nem podia ser outra coisa. O diabo da viuvinha entrou-me pelo coração saltando ao som de um pandeiro. Era tentadora, sem falar nem rir. Falando e rindo, era pior. O péssimo é que eu sentia nela não sei que correspondência dos meus sentimentos mal sopitados. Às vezes, esquecendo-me a olhar para ela, acordava repentinamente e achava os olhos dela fitos em mim. Já lhe disse que eram garços. Disse também que ria por eles. Naquelas ocasiões, porém, não tinham o riso do costume, nem sei se conservavam a mesma cor. A cor pode ser, não havia, não sentia mais que o peso grande de uma alma escondida dentro deles. Era talvez a mesma que lhe passava aos dedos quando tocava. Toda essa mulher devia ser feita de fogo e nervos. Antes de 2 meses estava apaixonado e quis fugir-lhe. Deixe-me dizer-lhe toda a minha corrupção. Nem pensava em casar, nem podia ficar ao pé dela, sem arrebatá-la um dia e levá-la ao inferno. Comecei a não estar em casa, quando ela ia lá e não acompanhava a família à casa dela. Camila não deu por isso na primeira semana, ou simulou que não. Passados mais dias, perguntou a minha irmã: "O doutor Isidoro está zangado conosco?" "Não, por quê? Já não nos visita? São estudos, não? Ou namoro, quem sabe? Há namoro no beco", concluiu rindo. "Rindo?" perguntei à minha irmã quando me repetiu as palavras de Camila. A pergunta em si era uma confissão, o tom em que a fiz, outra, a seriedade que me ficou, outra e maior. Minha irmã quis explicar à amiga. Eu, de mim, para mim, jurei que não haveria nunca mais. 2 dias depois, sabendo que ela vinha à nossa casa, deixei-me estar com o pretexto de me doer a cabeça, mas, em vez de me fechar no gabinete, fui vê-la rir ou fazê-la rir. A comoção que lhe vi nos primeiros instantes reconciliou-nos. Reatamos o fio que íamos tecendo, sem saber bem onde pararia a obra. Já então ia só à casa delas. Meu pai estava enfraquecendo muito. Minha mãe fazia-lhe companhia. Minha irmã ficava com o noivo, eu ia só. Não percamos tempo que os tiros se aproximam, e pode ser que nos chame. Dentro de 10 dias estávamos declarados. O amor de Camila devia ser forte, o meu era fortíssimo. Foi na sala de visitas, sozinhos, a mãe cochilava na sala de jantar. Camila, que falava tanto e sem parar, não achou palavra que dissesse. Eu agarrei-lhe a mão, quis puxá-la a mim, ela ofegante deixou-se cair numa cadeira. Inclinei-me desatinado para lhe dar um beijo. Camila desviou a cabeça, recuou a cadeira com força e quase caiu para trás. "Adeus, adeus, até amanhã", murmurou ela. No dia seguinte, como eu formulasse o pedido de casamento, respondeu-me que pensasse em outra coisa. "Nós nos amamos", disse ela. "O senhor ama-me desde muito e quer casar comigo, apesar de ser uma triste viúva pobre." "Quem lhe fala nisso? Deixa de ser viúva, nem pobre, nem triste." "Sim, mas há um obstáculo. Mamãe está muito doente, não quero desampará-la." "Desampará-la? Seremos 2 ao pé dela em vez de uma só pessoa. A razão não serve, Camila, há de haver outra." "Não tenho outra. Fiz esta promessa a mim mesma que só me casaria depois que mamãe se fosse deste mundo. Ela, por mais que saiba do amor que lhe tenho e da proteção que o senhor lhe dará, ficará pensando que eu vou para o meu marido e que ela passará a ser uma agregada incômoda. Há de achar natural que eu pense mais no senhor que nela."
Pode ser que a razão seja verdadeira, mas o sentimento, Camila, é esquisito, sem deixar de ser digno, pois não é natural até que o seu casamento lhe dê a ela mais força e alegria, vendo que a não deixa sozinha no mundo? Talvez que esta objeção a abalasse um pouco, refletiu, mas insistiu. Mamãe vive principalmente das minhas carícias, da minha alegria, dos meus cuidados, que são só para ela. Pois vamos consultá-la. Se a consultarmos, quererá que nos casemos logo, então não suporá que fica sendo agregada incômoda. Já, não, mas pensá-lo-á mais tarde, e quer que lhe diga tudo, há de pensá-lo e com razão. Eu, provavelmente, serei toda de meu marido durante a lua de mel, pelo menos. Continuou rindo e concluiu triste. E a lua de mel pode levá-la. Não. Se me ama, deveras, esperemos. A minha velha morrerá ou sarará. Se não pode esperar, paciência. Creio que lhe vi os olhos úmidos, o riso que ria por eles deixou-se velar um pouco daquela chuvazinha passageira. Concordei em esperar, com o plano secreto de comunicar à mãe de Camila os nossos desejos, a fim de que ela própria nos ligasse as mãos. Não disse nada a meus pais, certo de que ambos aceitariam a escolha, mas ainda contra a vontade deles, casaria. Minha irmã soube de tudo, aprovou tudo e tomou a si guiar as negociações com a velha enferma. Entretanto, a paixão de Camila não lhe trocou a índole. Tagarela, mais graciosa, risonha, sem banalidade, toda a vida em movimento. Não me canso em repetir essas coisas. Tinha dias tristes ou calados. Eram aqueles em que a moléstia da mãe parecia agravar-se. Eu padecia com a mudança, uma vez que a vida da mãe era empecilho à nossa aventura. Sentimento mau que me enchia de vergonha, de remorsos. Não quero cansá-lo com as palavras que trocávamos e foram infinitas. Menos ainda com os versos que lhe fiz, é verdade, Martinho. Cheguei ao extremo de fazer versos, lia-os de outros para compor os meus, e daí fiquei com tal ou qual soma de imagens e de expressões poéticas. Um dia, ao almoço, ouvimos rumor na escada, vozes confusas, choro. Mandei ver o que era. Uma das escravas da casa fronteira vinha dar notícia. Cuidei que era a morte da velha e tive uma sensação de prazer. Ai, meu amigo, a verdade era outra e terrível. Minha Camila está doida. Não sei o que fiz nem por onde saí, mas instantes depois entrava pela casa delas. Nunca pude ter memória clara dos primeiros instantes. Vi a pobre velha caída num sofá da sala. Vinham de dentro os gritos de Camila. Se acudia ou não a velha, não sei, mas é provável que corresse logo para o interior, onde dei com a moça furiosa, torcendo-se para escapar às mãos de 2 calceteiros que trabalhavam na rua e acudiram ao pedido de socorro de uma das escravas. Quis ajudá-los, pensei em influir nela com a minha pessoa, com a minha palavra, mas ao que cuido não via nem ouvia nada. Não afirmo também se lhe disse alguma coisa e o que foi. Os gritos da moça eram agudos, os movimentos raivosos, a força grande, tinha o vestido rasgado, os cabelos despenteados. Minha família chegou logo. Um inspetor de quarteirão e um médico apareceram e deram as primeiras ordens. Eu, tonto, não sabia que fizesse. Achava-me num estado que podia ser contágio do terrível acesso. Camila pareceu melhorar. Não forcejava por desvencilhar-se dos homens que a retinham. Estes, confiando na quietação dela, soltaram-lhe os braços. Veio outra crise. Ela tirou-se para a escada e teria lá chegado enrolado se eu não a sustivesse pelos vestidos. Quis voltar-se para mim, mas os homens acudiram e novamente a retiveram. Algumas horas correram antes que as ordens todas da autoridade fossem expedidas e cumpridas. Minha irmã veio ter comigo para levar-me para outra sala ou para casa. Recusei. Uma vez ainda a exaltação e o furor de Camila cessaram, mas os homens não lhe deixaram os braços soltos. Quando se repetiu o fenômeno, o prazo foi mais longo. Fizeram sentá-la. Os homens afrouxaram os braços. Eu, cosido à parede, fiquei a olhar para ela, notando que as palavras eram já poucas e, se ainda sem sentido, não eram aflitas, nem ela repetia os guinchos agudos. Os olhos vagavam sem ver, mas, fitando-me de passagem, tornaram a mim e ficaram parados alguns segundos, rindo, como era costume deles quando tinham saúde. Camila chamou-me não pelo nome, disse-me que fosse ter com ela.
Acudi prontamente, sem dizer nada. Chegue-se mais, obedeci. Ela quis estender-me a mão. O homem que a segurava reteve-a com força. Eu disse-lhe que deixasse, não fazia mal, era um instante. Camila deu-me a mão livre e dei-lhe a minha. A princípio não tirou os olhos dos meus, mas já então não ria por eles, tinha-os quietos e apagados. De repente, levou a minha mão à boca como se fosse beijá-la. Tendo libertado a outra, foi tudo rápido. Segurou a minha com força e cravou-lhe furiosamente os dentes. Soltei um grito. A boca ficou-lhe cheia de sangue. Veja, tenho ainda os sinais nestes 2 dedos. Não me quero demorar neste ponto da minha história. Digo-lhe sumariamente que os médicos entenderam necessário recolher Camila ao hospício de Pedro II. Nota: o asilo de loucos que ficava no prédio atualmente ocupado pela reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Fim de nota. A mãe morreu 15 dias depois. Eu fui concluir os meus estudos na Europa. Minha irmã casou, meu pai não durou muito, minha mãe acompanhou-o de perto. Pouco tempo depois, minha irmã e meu cunhado foram ter comigo. Já me acharam não esquecido, mas consolado. Quando tornamos ao Rio de Janeiro, passavam 4 anos daqueles acontecimentos. Fomos morar juntos, mas em outro bairro. Nada soubemos de Camila, nem indagamos nada, ao menos eu. Uma noite, porém, andando a passear, aborrecido, começou a chover e entrei num teatro. Não sabia da peça, nem do autor, nem do número de atos. O bilheteiro disse-me que ia começar o segundo. Na 3ª ou 4ª cena, vejo entrar uma mulher que me abalou todo. Pareceu-me Camila. Fazia um papel de ingênua, creio. Entrou lentamente e travou frouxamente um diálogo com o galã. Não tinha que ver, era a própria voz de Camila. Mas se ela estava no hospício, como podia achar-se no teatro? Se havia sarado, como se fizera atriz? Era natural que estivesse a costurar, e se alguma coisa lhe restava das casinhas da mãe? Perguntei a um vizinho da plateia como se chamava aquela dama. Plácida, respondeu-me. Não é ela, pensei, mas refletindo que podia ter mudado de nome, quis saber se estava há muito tempo no teatro. Não sei, apareceu aqui há meses. Acho que é novata na cena, fala muito arrastado, tem talento. Não podia ser Camila, mas tão depressa achava que não, um gesto da mulher, uma inflexão de voz, qualquer coisa me dizia que era ela mesma. No intervalo lembrou-me de ir à caixa do teatro. Não conhecia ninguém, não sabia se era fácil entrar desconhecido. Cheguei à porta de comunicação e bati. Ninguém abriu nem perguntou quem era. Daí a nada vi sair de dentro um homem que empurrou simplesmente a porta e deixou-a cair. Puxei a porta e entrei. Fiquei aturdido no meio do movimento, criei ânimo e perguntei a um empregado se podia falar a dona Plácida. Respondeu-me que provavelmente estava mudando de trajo, mas que fosse com ele. Chegando à porta de um camarim, bateu. Dona Plácida? Quem é? Está aqui um senhor que lhe deseja falar. Que espere. A voz era dela. O sangue entrou a correr-me acelerado. Afastei-me um pouco e esperei. Minutos depois, a porta do camarim abriu-se, saiu uma criada, enfim. A porta escancarou-se e apareceu a figura da atriz. Aproximei-me e fizemos teatro no teatro. Reconhecemo-nos um ao outro. Entrei no camarim, apertamos as mãos e durante algum tempo não pudemos dizer nada. Ela, por baixo do carmim, empalidecera. Eu senti-me lívido. Ouvi apitar. Era o contra-rega que mandava subir o pano. Vai subir o pano, disse-me ela com a voz lenta e abafada. Entro na 2ª cena. Espera-me. Espero. Venha cá para os bastidores. Falei-lhe ainda 2 vezes nos bastidores. Soube da conversação onde morava e que morava só. Como a chuva aumentasse e caísse agora a jorros, ofereci-lhe o meu carro. Aceitou. Saí para alugar um carro de praça no fim do espetáculo. Mandei que a recebesse à porta do teatro e acompanhei-a dando-lhe o braço, no meio do espanto de atores e empregados. Depois que ela entrou, despedi-me. Não, não, disse ela, pois há de ir por baixo d'água. Entre também, venha deixar-me à porta. Entrei e partimos. Durante os primeiros instantes parecia-me delirar. Após 4 anos de separação e ausência, quando supunha aquela senhora em outra parte, eis-me dentro de uma carruagem com ela, 2 horas depois de a tornar a ver.
A chuva que caía forte, o tropel dos cavalos, o rodar da carruagem e, por fim, a noite, complicavam a situação do meu espírito. Cria-me doido, vencia a comoção falando, mas as palavras não teriam grande ligação entre si, nem seriam muitas. Não queria falar da mãe, menos ainda perguntar-lhe pelos acontecimentos que a trouxeram à carreira de atriz. Camila que me disse que estivera doente, que perdera a mãe fora da corte e que entrara para o teatro por ver um dia uma peça em cena, mas sentia que não tinha vocação. Ganho a minha vida, concluiu. Ao ouvir esta palavra, apertei-lhe a mão cheio de pena. Ela apertou a minha e não a soltou mais. Ambas ficaram sobre o joelho dela. Estremeci. Não lhe perguntei quem a levara ao teatro, onde vira a peça que a fez fazer-se atriz. Deixei estar a mão no joelho. Camila falava lentamente, como em cena, mas a comoção aqui era natural. Perguntou-me pelos meus. Disse-lhe o que havia. Quando falei do casamento de minha irmã, senti que me apertou os dedos. Imaginei que era a recordação do malogro do nosso. Enfim, chegamos. Fila descer, ela entrou depressa no corredor onde uma preta a esperava. Adeus, disse-lhe. Está chovendo muito. Por que não toma chá comigo? Não tinha a menor vontade de ir-me. Ao contrário, queria ficar a todo custo. Tal era a ressurreição das sensações de outrora. Entretanto, não sei que força de respeito me detinha à soleira da porta. Disse que sim e que não. Suba, suba, replicou ela, dando-me o braço. A sala era trastejada com simplicidade. Antes vizinha da pobreza que da mediania. Camila tirou a capa e sentou-se no sofá ao pé de mim. Vista agora sem o Caio nem o Carmim de teatro, era uma criatura pálida, representando os seus 29 anos, um tanto fatigada, mas ainda bela, e acaso mais cheia de corpo. Abria e fechava um leque desnecessário. Às vezes apoiava nele o queixo e fitava os olhos no chão, ouvindo-me. Estava comovida, de certo. Falava pouco e a medo. A fala e os gestos não eram os de outro tempo, não tinham a volubilidade e a agitação que a caracterizavam. Dir-se-ia que a língua acompanhava de longe o pensamento, ao invés de outrora, em que o pensamento mal emparelhava com a língua. Não era a minha Camila, era talvez a de outro, mas que tinha que não fosse a mesma. Assim pensava eu, à medida da nossa conversação sem assunto. Falávamos de tudo o que não éramos ou nada tinha com a nossa vida de 4 anos passados. Mas isso mesmo era disperso, desalinhado, roto, uma palavra aqui, outra ali, sem interesse aparente ou real. De uma vez perguntei-lhe, espera ficar no teatro muito tempo? Creio que sim, disse ela, ao menos enquanto não acabar a educação de meu sobrinho. É verdade, deve estar um mocinho. Tem 11 anos, vai fazer 12. Mora com a senhora? Perguntei depois de 1 minuto de pausa. Não, está no colégio. Já lhe disse que moro só. Minha companhia é este piano velho, concluiu levantando-se e indo a um canto, onde vi pela primeira vez um pequeno piano ao pé da porta da alcova. Vamos ver se ele é seu amigo, disse-lhe. Camila não hesitou em tocar. Tocou uma peça que acertou de ser a primeira que executara em nossa casa, 4 anos antes. Acaso ou propósito? Custava-me a crer que fosse propósito, e o acaso vinha cheio de mistérios. O destino ligava-nos outra vez, por qualquer vínculo, legítimo ou espúrio. Tudo me parecia assim. O noivo antigo dava de si apenas um amante de arribação. Tive ímpeto de aproximar-me dela, derrear-lhe a cabeça e beijá-la muito. Não teria tempo. A preta veio dizer que o chá estava na mesa. Desculpe a pobreza da casa, disse ela entrando na sala de jantar. Sabe que nunca fui rica. Sentamo-nos defronte um do outro. A preta serviu o chá e saiu. Ao comer não havia diferença de outrora. Comia devagar, mas isso e o gesto encolhido e a fala a modo que amarrada davam um composto tão diverso do que era antigamente que eu podia amá-la agora sem pecado. Não lhe estou dizendo o que sinto hoje, estou mostrando francamente a você a falta de delicadeza da minha alma. O respeito que me detivera um instante à soleira da porta já não me detinha agora à porta da alcova. Em que é que pensa? Perguntou ela após certa pausa. Penso em dizer-lhe adeus, respondi estendendo-lhe a mão. É tarde. Que sinais são estes? Perguntou ela olhando-me para os dedos. Certamente empalideci. Respondi que eram sinais de um golpe antigo.
Mirou muito a mão. Eu cuidei a princípio que era um pretexto para não soltá-la logo. Depois, ocorreu-me se acaso alguma reminiscência vaga emergia dos velhos destroços do delírio. A sua mão treme, disse ela querendo sorrir. Uma ideia tras outra. Saberia ela que estivera louca? Outra depois e mais terrível. Essa mulher que conheci tão esperta e ágil e que agora me aparecia tão morta era o fruto da tristeza da vida e de sucessos que eu ignorava, ou por efeito do delírio que lhe torcera e esgalhara o espírito? Ambas as hipóteses, a segunda principalmente, deram-me uma sensação complexa que não sei definir. Pena, repugnância, pavor. Levantei-me e fitei-a por alguns instantes. A chuva ainda não parou, disse ela. Voltemos para a sala. Voltamos para a sala, tornou ao sofá comigo. Quanto mais olhava para ela, mais sentia que era uma aleijada do espírito, uma convalescente da loucura. A minha repugnância crescia, a pena também. Ela, fitando-me os olhos, que já não sabiam rir, segurou-me a mão com ambas as suas. Eu levantei-me para sair. Isidoro deu uma volta e caiu. Uma bala paraguaia varou-lhe o coração. Estava morto. Não se conheceu outro amigo ao alferes. Por muitas semanas o pobre Martinho não disse uma só chalaça. Em compensação, continuou sempre bravo e disciplinado. No dia em que o Marechal Caxias, dando novo impulso à guerra, marchou para Tuiucuê, nota, nos primeiros meses de 1868, quando Bartolomé Mitre abandonou a guerra, o Duque de Caxias assumiu o comando de todas as tropas aliadas e tomou o Maitá em 5 de agosto de 1868. Foi o começo do fim da guerra. Fim de nota. Ninguém foi mais resoluto que ele, ninguém mais certo de acabar capitão. Acabou major. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com